abordar a temática de blocos econômicos. Na aula passada, vocês viram sobre a dinâmica demográfica, né? Então, a distribuição da população sobre o território, sobre a área quadrada. Então, o que é que isso vai possibilitar? Relações econômicas. E com isso vai surgir os blocos econômicos. Você já ouviu falar em bloco econômico? Né? Em bolsa de valores? Em integração entre os países? Em geopolítica? Então, a partir disso, a gente tem a interação de países em organizações, que a gente chama de blocos econômicos. Vocês estão vendo aí nessa imagem que são bolsas, né? Com as bandeiras. Isso por quê? Porque são integrações de relações econômicas, né, entre países. O que são blocos econômicos? Bom, gente, bloco econômico vai ser a integração entre nações que elas buscam expandir o mercado, aumentar o seu mercado, aumentar o consumo, né, a venda, a troca, né, de mercadorias, e isso vai gerar o quê? Uma integração econômica, uma aliança regional, uma aliança entre os países. E a partir disso nasce os blocos econômicos. E esses blocos econômicos, eles são integrações de países membros. E como é que ela vai se dar? Através de alguns blocos principais, como o NAFTA, o Mercosul, né, a União Europeia, a União Anduideira, e cada um desse bloco ele vai agir em países, né, em países conjuntos, com integração econômica e integração pessoal. Então, a gente tem essa distribuição aí no globo dos blocos econômicos pelo mundo, né? Toda a área verdinha, a gente tem o Mercosul, que é uma integração de bloco econômico dos países do Cone do Sul. A gente tem essa laranja na América do Sul, né? Que é a comunidade andina, que fica ali perto da Cordilheira dos Andes. Toda a área lilás, a gente tem ali na Europa, então é a União Europeia. Toda a área rosa, nós temos o Mercado Comum Centro-Americano, que fica ali entre os Estados Unidos, México e a América do Sul. O NAFTA, que é o acordo entre três nações, que é Estados Unidos, Canadá e México. Então é esse cor mostarda. A gente tem o azul na África, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. E a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que fica ali na Ásia. Então hoje nós vamos abordar alguns desses blocos econômicos e entender como é que eles funcionam. Então os principais símbolos desses blocos econômicos são esses que vocês estão vendo, né, nessa imagem. O SADC, que é a União Europeia, que é esse montinho de estrelas, né? A CAN, que ali é da região mais andina, com Equador, Peru, Bolívia, Colômbia. A gente tem o Mercosul, a gente tem o NAFTA. Mas o que é que a União Europeia ela é um bloco econômico? Como é que isso se dá? Bom, foi criado o bloco da União Europeia no século XX, né? Atualmente nós estamos no século XXI, tá? No século XX, quando? Após, né, a Segunda Guerra Mundial. E o objetivo desse bloco econômico era fazer com que esses países que estavam arrasados pelas duas guerras, eles conseguissem se reerguer. E aí, na década de 50, eles fizeram um tratado que a gente chama de Comunidade Europeia. E essa Comunidade Europeia, ela era para a busca do desenvolvimento do carvão e do aço, como meio de economia para esses países. Que países? Itália, França, Alemanha Ocidental, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. E aí houve a Comunidade Econômica Europeia, criada em 1957. O objetivo dela era fazer uma união econômica, né, e monetária que adotasse uma moeda única. Por isso que lá na Europa, quando você vai viajar, com exceção da Inglaterra, lá tem uma moeda única entre os países, que é o euro. E isso se dá devido ao bloco econômico, porque eles criaram uma mesma moeda com o mesmo valor para ela poder circular entre esses países europeus. Quantos países nós temos atualmente membros da União Europeia? Nós temos 26 países, porque houve a saída no ano passado do Reino Unido, da Inglaterra, desse bloco econômico, né? Que a gente chama esse bloco econômico de Brexit, né?
que foi a saída do Reino Unido do bloco econômico da União Europeia. E é tão engraçado porque desde 2017 que a Inglaterra ela fica tentando sair do bloco, mas ela não sai. Ela não saía, né, até o ano passado. Por quê que ela queria sair? Porque a Europa, devido às guerras que está acontecendo no Oriente Médio, né, como a guerra na Síria, né, então as pessoas elas ficam migrando para países europeus e isso faz com que gere uma crise migratória, né? E o que é essa crise migratória? Começa a banalizar de certa forma esses territórios, porque essas pessoas começam a chegar sem poder aquisitivo para se manter nessas áreas. Então, os países da União Europeia, eles buscam desde então a integração dessas pessoas e também barrar, né, a chegada dessas pessoas. E aí tem essa crise, né, dos refugiados na Síria, na África, do Oriente Médio, que elas vão migrar em busca de melhoria de vida. Mas isso interfere na economia desses países que fazem parte, são pertencentes desse bloco econômico. Qual é o impacto com a saída da Inglaterra na União Europeia? Bom, primeiro os movimentos separatistas, porque a Escócia, que faz parte da Inglaterra, né, do reino da Inglaterra, ela quer se separar da Inglaterra justamente porque ele não quer sair do bloco econômico. Mas isso é uma coisa que ainda está em questão, né? A saída do Reino Unido do bloco econômico, o Brexit, foi recente, foi no final do ano passado. Então ainda saberemos como é que vai ficar essa situação posteriormente. Então a gente tem o segundo bloco econômico, que é o NAFTA. Que é esse bloco econômico? É o Acordo de Livre Comércio entre a América do Norte. Quais são os países que fazem parte do NAFTA? Estados Unidos, Canadá e México. Olha só, livre comércio. Ou seja, só pode comercialização. Entrada de pessoas nesses países não é permitido. Por isso que tem um muro que vai separar os Estados Unidos do México. E aí os Estados Unidos ele não aceita migrantes, né, imigrantes latino-americanos que não seja como turismo para lá, porque nesse bloco econômico as pessoas elas não são aceitas, apenas as mercadorias. Então esses países eles têm essa integração através da economia, através de indústrias maquiladoras. O que é isso? O México fica responsável pela produção de mercadorias e o Canadá e os Estados Unidos pela comercialização dessas mercadorias. Quando você comprar um produto que tiver assim, Made in USA, que é Estados Unidos da América, lembre-se que aquele produto não foi produzido nos Estados Unidos. Foi produzido no México e etiquetado e vendido pelos Estados Unidos. Por quê? Porque eles fazem parte de um bloco econômico, né? E essas empresas maquiladoras que são instauradas no México, elas são empresas que elas produzem essas peças, elas produzem os produtos, né? Para destinar a um país final, num país de origem, porque é mais competitivo para o mercado de internacional, né? O produto ser norte-americano do que ser mexicano. Lembrando que o México está no norte, mas ele não é considerado norte, né? Não para os Estados Unidos, ele é considerado latino. E é considerado América Central. Um outro bloco econômico que nós veremos hoje é o Mercosul, que é um acordo, né, econômico, um bloco entre os países do Cone do Sul. Quais países são esses? Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Até o ano, né, de 2012, a Venezuela fazia parte desse bloco econômico. Mas devido às crises políticas e econômicas que a Venezuela vem passando desde o ano de 2012, ele foi retirado do nosso bloco econômico do Mercosul. Então esse bloco econômico ele foi criado em 1991 através de um tratado assinado na cidade de Assunção, no país, né, no Paraguai. E esse Mercosul ele foi criado, que é a livre circulação de mercadorias, de pessoas, né? E a adoção de uma tarifa extra comum, né? Então, você paga um imposto sobre esse produto, só que ele com um valor mais baixo.
Então, se você comprar um produto da Argentina e você comprar um produto dos Estados Unidos, a tarifa que o produto vai ser taxada, né? Você vai pagar a mais dos Estados Unidos é maior do que a que você comprar da Argentina. Por quê? Porque o Mercosul, o Brasil faz relação econômica com a Argentina, mas não faz com os Estados Unidos. Então, o valor que você paga sobre uma taxa tributária dessa mercadoria, ela será menor, né? Nesses países que pertencem ao mesmo bloco. Então, o bloco, ele conta com 80% do PIB, que é Produto Interno Bruto, a quantidade de dinheiro circulando dentro daquela nação sul-americana. 70% da população da América do Sul, né? Ela se localiza nesses países que fazem parte desse mesmo bloco, né? E associação. Então aqui, ó, a gente tem nessa imagem os países da cor azul escura, que significa os países aderentes ao Mercosul, com exceção agora da Venezuela, porque ela está em stand-by. É como se ela tivesse de castigo por enquanto, sabe? Um outro bloco que nós temos é a Associação de Cooperação da Ásia e do Pacífico, que é a APEC. Esse bloco ele foi criado em 1989, assinado, né, a criação dele na Austrália, no continente da Oceania. E esse bloco, ele é uma associação dos países do Sudeste Asiático. E o que é que ele faz? Né? Qual é o objetivo dele? Então, ele foi criado porque os países do Sudeste Asiático estavam se desenvolvendo muito economicamente. Então, com isso, eles viram a necessidade de criar uma integração entre essas nações. E aí, 50% das exportações mundiais, hoje, elas são desses países do Sudeste Asiático. E o Sudeste Asiático é responsável por 60% do PIB mundial. Isso faz dele um grande bloco econômico, né? Um bloco econômico de grande influência. Então, tem a relação entre essas nações, que são 21 países, né? Que fazem parte desse bloco econômico, que a gente vai ter o que nele? Austrália, o Canadá, China, Japão, Malaya, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Rússia, Tailândia, Estados Unidos, Hong Kong, Taiwan, que é uma ilha, né, a ilha de Formosa, Vietnã, Singapura, Filipinas, Peru, México, Coreia do Sul, Indonésia, Chile, né, Brunei. Então, vocês estão vendo que tem países do continente ali, do continente sul, mas que pega tanto a América, né, como ela vai pegar ali a Ásia. Então, porque são todos que fazem parte ali do Oceano Pacífico, mais especificadamente. Outro bloco econômico que nós temos é a SADC. O que é isso? É a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Esse bloco econômico ele foi criado na década de 80 por países sul-africanos com o propósito de melhorar o desenvolvimento econômico e a vida dessas populações, né, que vivem na África do Sul. Como? Através da substituição de importações. Agora eles buscariam produzir os produtos que antes eles compravam de fora para que eles pudessem articular a economia de suas nações. Então, há troca comercial entre esses países, então eles evitam comprar produtos de fora e passam a comprar produtos entre os países membros desse bloco. Eles buscam estratégias para não esgotar os recursos naturais, ou seja, um desenvolvimento sustentável, uma sustentabilidade. Buscam a paz entre os países membros, porque o continente africano ele é marcado por brigas, por disputas étnicas, desde a Conferência de Berlim, que foi a repartição dos países da África entre os países europeus, né? Uma forma de colonização. Então, desde então, esses países sul-africanos, eles, não só sul-africanos, né? Mas da África inteira, eles disputam. Então, o objetivo desse bloco é justamente procurar a paz, né? Entre essas nações e combater as doenças, né? Principalmente a AIDS, que assola o continente africano. A União Sul-Americana das Nações, que é a Unasul, também é um bloco, né? E ele foi criado agora no século XXI, né? Por países da América do Sul, 12 países. Você conhece quais são os países da América do Sul? Nós temos a Argentina, o Uruguai,